Eu sou o jornalista Cristiano Lima e hoje estamos iniciando o Direito em Pauta. E o convidado de hoje é o Dr. Alexander, criminalista. Ele vai falar sobre as suas atuações como advogado criminal. Doutor, a sua especialidade na área criminal, quais são? Olá, Cristiano, tudo bem? Cristiano, a minha especialidade na área criminal, eu acabei migrando mais para o lado do tribunal do júri, né? E a questão de direito penal militar. E ainda atuo em algumas áreas na parte do direito comum, como a gente costuma chamar. Né? O que é o tribunal de júri? Lá do outro lado, eles não entendem. O tribunal do júri é justamente, sabe aquilo que a população vê na televisão, onde tem um promotor falando, aí o advogado fala, aí vai para o corpo de sentença, que são os jurados, que ficam sentados ali, decidem, se condenam, se absolve. Sim. Em resumo, isso para levar para um cidadão leigo, que não tem o conhecimento da área jurídica, isso é um tribunal do júri. Isso já remota de séculos atrás, é onde o fato ele é julgado pelos seus pares. São os próprios cidadãos que compõem o corpo de sentença, os jurados, e são eles que julgam, não o juiz. O direito militar, doutor, o que é o direito militar? Que muitas vezes as pessoas não sabem. O direito militar, você tem o direito militar das Forças Armadas e tem o direito militar, né, que também acaba englobando também, que é a parte da Polícia Militar. Como que o doutor atua? Tem o Código de Processo Penal Militar. Bom, veja, dentro do processo militar, dentro da parte ali da Polícia Militar, nós temos a parte administrativa, que nós temos o ADL, nós temos o FATD, nós temos um conselho, depende do que ocorre, depende do tempo de casa que o policial militar tem também, vai dizer qual é o tipo de procedimento administrativo que ele vai responder. Fora isso, fora os procedimentos administrativos dentro da polícia, que aí corre lá dentro do batalhão, né, é feito a questão da parte administrativa, nós temos os crimes que são julgados fora. Por exemplo, o policial que comete um homicídio, no exercício da função. O promotor entende que há indícios ali de que não tem nenhuma excludente da ilicitude. Então, esse processo ele vai ser encaminhado para a VAGM. A VAGM vai para a VAGM vai declinar para o tribunal do júri. Muito bem. Por quê? Porque é o tribunal do júri que tem competência para poder julgar os crimes contra a vida. Bom, doutor, as medidas cautelares, né, as prisões, né, quando o delito tá bem em moda agora, né? Quando o delito ocorre, né, eu digo o seguinte, o homem, a mulher, está sujeito a cometer uma falha na vida, seja no trânsito, seja em casa, seja no bairro, e não se sabe quando pode ocorrer. Cristiano, veja bem, eu costumo dizer o seguinte nas minhas sustentações durante o tribunal do júri, eu sempre falo, o crime que todo ser humano, ele tem uma propensão, ele está apto a cometer de uma hora para outra, é o homicídio. Esse é um crime que pode ser do cidadão mais pacato ao cidadão mais problemático. Ele tem essa predisposição para poder cometer esse crime. Por quê? O homicídio é um crime que você comete sem pensar. É um crime que você age pelo impulso, a tua raiva toma conta, e não é raro. Às vezes eu converso com clientes que eles me falam, doutor, eu não sei como eu fiz. Quando eu vi, eu já tinha matado. Doutor, e o homicídio pode partir, é mais da mulher ou homem? O homicídio não, eu digo assim, a palavra correta. O ato. É mais o homem mesmo. Mais o homem. A questão da mulher, até pode ser, é uma pauta bem polêmica hoje com essa questão de feminicídio. Entendeu? Porque hoje, até pegando um gancho no que você falou agora, é interessante falar isso. Veja bem. Se uma mulher trai o marido vai lá e mata ela. Veja bem, eu não estou fazendo apologia, eu estou trazendo um exemplo, tá? A mulher trai o marido vai lá e mata ela por causa da traição. Primeira pergunta que eu te faço, isso foi um crime passional ou foi um feminicídio? Bom, aí cabe o direito penal, né? Aqui diz que mas você como leigo, como leigo, o que é notícia foi... as pessoas vão comentar que foi um feminicídio, Tudo hoje virou feminicídio. Tudo virou feminicídio. Então, veja bem, a mulher trai o homem vai lá, mata ela, porque ele entendeu aquilo como uma afronta ao direito dele, a convivência que eles tinham, o relacionamento que eles tinham, ele vai lá e mata a mulher. Ele vai responder por feminicídio. Ele não vai responder por homicídio.
ele não vai responder ali por um crime passional, não teria como, mas ele não vai responder por um homicídio, seja ele mais grave ou menos grave, ele vai responder por um feminicídio. E se o homem trai a mulher vai lá e mata o homem, ela vai responder por homicídio. homicídio. Então veja, hoje nós temos uma parte do nosso direito que acabou complicando muito. Tudo que envolve a mulher hoje é feminicídio. Eu volto a frisar, eu sou totalmente a favor de tudo Sim. que possa proteger a mulher. Tudo. Mas eu não sou a favor de que use uma lei da maneira que melhor lhe convém. Para isso já basta o nosso STF, que tem feito isso diariamente. Doutor, e as prisões? Tá, veja bem, para falar das prisões, eu preciso primeiro explicar para o cidadão que vai ouvir isso, como que funciona, como que é um processo. Em regra, o que acontece? O processo ele começa lá na delegacia. Ah, doutor, mas ele pode começar com uma queixa-crime que é feito direto lá na promotoria. Sim, pode, mas vamos trabalhar com o básico hoje, para que o cidadão que não tem conhecimento consiga montar na sua cabeça uma ordem cronológica de como que funciona. Então veja, hoje o processo ele começa lá na delegacia, um inquérito policial. Seja por uma denúncia ou a autoridade policial tomou conhecimento que tem algum ato ilícito ali, ela começa uma investigação. Faz todo o trabalho de investigação, faz o relatório, nesse relatório ela vai pedir a prisão ou não, de certa forma ela vai encaminhar esse relatório, esse inquérito para o fórum. Vai lá para o departamento do fórum específico e a parte de inquéritos policiais. Entendeu? Chegando lá, a promotora vai analisar tudo que tem ali de provas. E aí ela vai decidir. Se o delegado pediu a prisão, ela vai entender quais são os fundamentos da prisão. Aquela audiência de custódia, você Não, chama? não, isso é depois. Isso é quando você é preso em flagrante ou por força de mandado também. Uhum. Porque a lei, ela fala, né, todos que são presos precisam ser levados a um juiz de garantia da central de custódia para poder avaliar a situação da prisão naquele momento. Que também tem um outro ponto importante para falar sobre isso, a gente já vai conversar sobre ele também. Então veja, chegou na mão da promotora, a promotora analisa. Ah, tem pedido de prisão? É prisão temporária? É prisão preventiva? O que o delegado está alegando? Ah, precisa da prisão porque nós temos mais investigações a serem feitas e se os investigados continuarem soltos, eles podem frustrar a investigação, sumir com provas. Então vai para a promotora analisa e ela se manifesta, se ela é a favor ou não da prisão. Aí vai para o juiz. Quem dá a decisão é o juiz. O juiz analisa e aí ele vai dizer se ele concorda com a prisão ou não. Raros são os casos em que o magistrado não concorda com a prisão. São muito raros. Acontece, mas é muito raro. Aí com essa prisão, sim, o juiz expede-se o mandado de prisão, volta para a delegacia e aí a delegacia dá cumprimento aos mandados de prisão, busca e apreensão. E aí também é uma área que ela ramifica muito. Então veja, desse simples ato, nós temos aqui também medidas cautelares que são feitas, cadeia de custódia. Então a gente tem vários temas para poder discutir dentro da área penal. Mas vamos tentar manter uma linha mais simples hoje para conseguir desenvolver. Certo. Aí é expedido o mandado de prisão. Ele pode ser temporário, pode ser preventivo. O temporário ele tem o prazo de validade, pode ser renovado. E aí a preventiva não. A preventiva é tempo indeterminado, enquanto perdurar ali o motivo que levou à prisão, né? E vai sendo discutido no decorrer do processo. Doutor, a gente sempre lembra, muitas das vezes, na hora do desespero, a família não sabe buscar um advogado criminal. Hoje a gente vive uma situação delicada, não sabe. E muitas vezes acaba contratando um advogado para defender o membro da família, e não é um advogado especialista, criminalista. Se não contratar um advogado técnico, criminal, de verdade, o processo pode ficar pior na mão do juiz, da promotora, doutor? Com certeza, Cristiano. Isso é um ponto muito delicado que a gente tem hoje na área do direito. Eu falo principalmente da área criminal. Veja, eu sou formado desde 2006, eu atuo como advogado desde 2009, eu atuo como advogado mesmo. Durante os 3 primeiros anos da faculdade, eu estudei para concurso e acabei fazendo trabalhos para outros advogados que me contratavam para poder fazer
alguns trabalhos junto com eles, e de 2009 eu decidi tocar sozinho mesmo na advocacia. O que eu tenho visto muito hoje são advogados que não entendem da área criminal e que se aventuram na área criminal porque eles acreditam que a área criminal é uma área mais rentável do que uma civil, que você depende de anos para sair uma sentença, de uma trabalhista, eles acabam vindo para a área criminal. O grande problema é que eu não sei te dizer na atualidade, mas na minha época de faculdade existia uma lenda que ela falava bem assim: o inquérito policial ele é dispensável. Não é. O processo, ele começa no inquérito, até por uma questão de curiosidade. Se você pegar todos os júris que eu fiz até hoje, eu vou te dizer que 80% das minhas absolvições em plenário do júri foi por falhas no inquérito policial. Uma ausência de exame de papiloscopia, um exame residográfico na mão, um exame de DNA, uma filmagem que não ficou de forma bem explorada, que não dava para ver de fato que era o cliente, mas foi imputado a ele por causa da estatura, disseram que era ele. Então veja, lá no inquérito policial é muito importante o acompanhamento do delegado, do advogado. O do delegado é imprescindível, sim, mas do advogado sim. Então toda vez que um cliente conversa comigo, eu sempre falo: não quer me contratar porque você não foi com a minha cara, porque você não gostou de mim, ou porque você achou que os meus honorários são altos, ok, é um direito seu, mas contrate um advogado especialista na área criminal. Se você tem um problema trabalhista, contrate um advogado trabalhista. Sim. Se você tem um tributário, contrate um advogado tributário. Não fique se aventurando, porque acontece muito comigo. Quando eu pego, principalmente, um processo do júri para poder atuar, eu fico limitado no meu trabalho, porque eu vejo, pô, mas não foi pedido isso, não foi pedido isso, não foi feito isso, por que não questionou isso com essa testemunha? Então, aí chega ali, eu tenho que trabalhar com o que eu tenho no processo. Por quê? Porque houve uma falha lá no começo. Entendeu? Tem uma observação, doutor, que eu fiz até em uma das nossas conversas. Por exemplo, ele é preso, né? Determina-se a prisão dele aí. Na cabeça do cidadão comum, vai se resolver aqui mesmo em primeira instância, o juiz vai... Não, o doutor me comentou que dependendo da situação, o doutor tem que recorrer ao tribunal. Veja, Cristiano, de justiça. É muito... Na cabeça do cidadão comum, não, vai se resolver aqui, não se resolve aqui mais. Né? Isso é algo que eu vejo muito com os clientes que chegam no escritório reclamando. Eles chegam e falam bem assim: poxa, porque eu acabei contratando esse advogado porque ele falou para mim que era fácil de resolver, que era simples de resolver, e aí eu estava desesperado, eu acabei fazendo o pagamento, mas agora eu estou vendo que as coisas não saem. Não sai. Aconteceu, há 15 dias atrás aconteceu isso, a família me procurou para conversar, o rapaz foi preso por uma situação que... Um amigo dele envolveu ele numa situação através de um Pix que pediu para ele fazer, e esse Pix que o amigo dele pediu para fazer, na realidade era um Pix que estava envolvido numa... Esse rapaz que pediu o Pix ele estava envolvido numa operação de uma delegacia especializada de Curitiba, ele estava monitorado. Pediu para ele fazer o Pix. Eles foram num primeiro advogado, o primeiro advogado: não, porque eu vou resolver para você, pode ficar tranquilo, porque eu tiro ele na audiência de custódia, deposita X para mim na minha conta, já me traga isso de... É isso que as pessoas falam, que eu pago a fiança. Tem diferença, tem a questão da fiança, que às vezes pode ter sido arbitrada na delegacia, ou pode ser arbitrada lá na audiência de custódia, eu já te explico certinho. Aí o que acontece? Eles chegaram para mim e falaram isso. Não, porque ele falou que sai na audiência de custódia. Falei, peraí, ele foi preso em flagrante? Não, foi a polícia que foi em casa buscar ele. Então ele foi preso por um mandado de prisão. Veja bem, o mandado de prisão foi expedido por um juiz da Central de Garantias. Porque já tinha uma investigação. Já tinha uma investigação. Então ele não vai sair na audiência de custódia. Porque na audiência de custódia, o juiz analisa o quê? Sim. Você foi preso em flagrante? Preso em flagrante, é outra coisa. O rapaz, ele está saindo daqui, a pessoa está saindo daqui da frente, ela comete um roubo, um furto, vamos colocar um furto que é mais simples, comete um furto, o policial está passando, pega, prende ele, leva para a delegacia. É furto, ok? Não, mas não era eu, o delegado, não, tudo bem, mas é furto. O delegado vai arbitrar a fiança para ele ali. Lá, ou se for um furto qualificado, por exemplo, aí já não dá fiança na delegacia, ele vai para a audiência de custódia. Lá na audiência de custódia, o juiz vai decidir: você foi preso em flagrante, audiência de custódia, ok, é um furto qualificado, você é réu primário, paga um salário mínimo de fiança, responde em liberdade, ok. Só que quando você é preso por força de um mandado de prisão,
o juiz da audiência de custódia não vai revogar o seu mandado de prisão. Vai ficar guardado. E foi justamente isso que aconteceu com essa família que acabou me contratando, que o primeiro advogado que atendeu eles falou, não, eu tiro na audiência de custódia, ele é réu primário. Outra coisa que a gente precisa explicar para o cidadão. Veja bem. É réu primário, né? Réu primário é quem não tem sentença transitada em julgado. Então, é complicado você falar de lei hoje no Brasil, porque a nossa lei diz uma coisa, o juiz diz outra, o STJ diz outra e o STF diz outra. Então nós temos uma insegurança jurídica muito grande hoje. Veja bem, não raras as vezes eu pego pedidos de revogação, que eu vejo o despacho do juiz, se é o juiz que faz, né? Eu vejo o despacho dizendo bem assim, em que pese ser réu primário, em que pese ter trabalho lícito, residência, família, os bons antecedentes não são suficientes para poder embasar o pedido de liberdade. Poxa, mas se a lei está me dizendo que eu sou réu primário, que eu tenho bons antecedentes, tenho família, tenho emprego lícito, cometi um ilícito? Poxa, então estão me nivelando por baixo? Então o juiz pode, dependendo do juiz... Depende do juiz, depende do entendimento dele. Aí sabe? Que entra o advogado criminal de fato. Criminal, porque você tem que entender assim, você tem que preparar, a primeira coisa que o advogado criminalista tem que fazer, ele tem que aprender que advogar não é show. Quer fazer show? Faça um curso de teatro e vai trabalhar na televisão. Hoje a gente vê muito na mídia, a internet, tem essa advogada famosa, o nome dela, tá presa, né? Eu advogado... Que é outra sacanagem, veja bem. Ela sempre divulgou... Se não me engano, é o artigo 318? 370, me fugiu agora o artigo correto ali. Ela é criminal, só advoga para facções... Não, tudo bem, mas veja bem, ela é mãe. Ela tem filho menor. Sim. A lei fala que a presença da mãe é imprescindível dentro do lar. Eu já vi juiz dizer, não, mas a criança tem... Caso meu, a criança tem 9 meses, mas é a avó que está cuidando. Poxa, mas se a lei está falando... que ela tem direito a uma prisão domiciliar porque a mãe que tem um filho menor, da onde que eles tiram essa teoria de que para aquela pessoa não cabe uma prisão domiciliar? Veja, nós estamos falando de Auri Lopes. O papa nosso hoje... O advogado que vem advogar. Os ministros fundamentam as suas decisões com base no livro dele. E mesmo assim não está fácil, né? E mesmo assim, o que eles falam? Tudo bem, o artigo diz que ela tem direito a prisão domiciliar, mas eu não vou dar. É que daí já entra uma outra questão, entra a questão da mídia, o clamor público, sabe? Está sendo muito confundido isso. A gravidade do crime, porque o tráfico de drogas é um crime grave. Sim, eu sei que é um crime grave, mas ele é réu primário, ele tem bons antecedentes. Mas é que a droga, ela acaba com a sociedade. O álcool também acaba com a sociedade. E eu vou te falar que o álcool acaba muito mais porque o álcool é legalizado, você compra em qualquer esquina. Sim. Entendeu? Então, isso que aquele tem que consumo menor de droga que pode não qualificar o cidadão como traficante porque ele está consumindo. Está consumindo, sim. Mas essa é uma outra pauta aí. É uma outra pauta que a gente também pode discutir com isso também, porque já dando um gancho sobre isso, veja bem, eu escuto muitas pessoas falarem, mas é só um baseadinho. Tudo bem, mas o seu baseadinho não é a fada do dente que coloca embaixo do teu travesseiro para você fumar de noite. Ele começa a guardar mais dividir os amigos. Ela vem de um tráfico, ela vem de uma boca de fumo, ela vem de alguém que está cometendo crime. O cara mata para poder comprar drogas. A gente sabe, você é repórter, você sabe disso, a gente vê isso no dia a dia. Então, aí voltando para a questão das prisões, a promotora vai para o juiz decide, foi decretada a prisão preventiva. Primeiro passo que o advogado faz é entrar com um pedido de revogação. Isso demora, não é de uma semana para outra, não? Veja bem, o pedido de revogação não demora tanto, porque, vamos colocar, ele foi preso na terça-feira, na quarta-feira ele já tem audiência de custódia, já está decidido se mantém isso estou falando no caso do flagrante, tá? Já ali na audiência de custódia já vai ser decidido se converte a prisão em preventiva ou não, converteu em preventiva, na quarta-feira ele já está, na terça ele foi preso, na quarta audiência de custódia, na própria quarta-feira o advogado já costuma entrar com pedido de revogação, no máximo na quinta-feira. Esse pedido de revogação, ele vai lá para o promotor,
entendeu? Se for aqui em São José, vai para uma das varas criminais aonde foi encaminhado o processo. Se for em Curitiba, vai para a Central de Garantias, que ainda não foi remetido para uma das varas criminais. Então, vai entrar com pedido de revogação na Central de Garantias ali, o promotor vai se manifestar, se ele concorda ou não concorda, se ele quer... concorda com a revogação ou não, vai para o juiz decide. Não havendo a revogação nessa primeira fase, aí sim entra com um habeas corpus no Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça. Que demora, não é? A família acha que vai ser liberado em uma semana, duas, três... Não, e não é. O trâmite, né, doutor? O trâmite que as pessoas não sabem como funciona. Em alguns casos, a gente pede um pedido, a gente entra com um pedido de liminar junto com o habeas corpus, que nada mais é do que o quê? Excelência, enquanto se discute o mérito do HC, aguarda-se a discussão do mérito do HC, deixa ele já aguardar em liberdade. É muito difícil de conseguir. É muito difícil conseguir uma liminar. É muito difícil. Às vezes acontece, mas tudo bem. Aí nega-se a liminar. Sim. Aí aguarda-se a sessão de julgamento do habeas corpus, que é onde vai julgar o mérito, julgar aquilo que você está falando no habeas corpus ali a respeito dos requisitos que ele preenche para poder responder o processo em liberdade. Isso que o cidadão não sabe. Isso que ele não sabe. Na prática ele vai saber. Então, aí vai julgar o mérito do habeas corpus. Sendo negado o habeas corpus no Tribunal de Justiça, entra-se com o habeas corpus no STJ. Então isso leva... Aí vai levar mais meses ainda. Leva mais tempo ainda. Vai para o STJ. Aí no STJ a mesma coisa. É distribuído, vai para uma das turmas, analisa se você tem pedido de liminar, negando-se o pedido de liminar, abre-se vistas para o procurador se manifesta, volta de novo para o gabinete do ministro, vai marcar uma pauta de julgamento para poder decidir. E isso você tem... E tem aquela frase que a gente escuta do delegado, o delegado já foi solto 10 vezes, mas a justiça solta. Foi solto, mas a justiça solta. Atuação do advogado criminal? Atuação do advogado criminal, mas que também... Tem gente que marginaliza. Um crime de marginalizar o advogado criminal, não. Veja, a gente o advogado criminal, ele está cumprindo o papel da lei, né? Eu escuto muito isso no dia a dia. Advogado de bandido é bandido. Não. Até tem uma frase, que eu ouvi uma vez, e ela fala o seguinte, todo mundo fala, bandido bom é bandido morto. Já deve ter ouvido muito isso daí. Tá? Só que se eu te contar a quantidade de famílias que choram dentro do meu escritório, porque bandido bom é bandido morto quando não é seu irmão, não é seu filho, não é seu pai. Não cometeu alguém numa falha, né? Todos nós. Aí muda, entendeu? Aí eles vão lá no escritório e falam assim, mas é a primeira vez que ele comete um crime, porque ele é uma pessoa boa, foram as más companhias que levaram ele... Mas bandido bom não era bandido morto? Então é isso que a população tem que começar a entender, não existe isso de bandido bom e bandido morto. Porque até se a gente for entrar nesse tema, nós vamos ter que voltar a séculos atrás, aonde o nosso sistema... A barbárie, né? O nosso sistema penal é um sistema falido. O nosso sistema prisional é uma máquina de moer carne, não serve. Recentemente agora tem a votação querer baixar a minoridade. Isso aí também é um tema para a gente conversar mais pra frente. Veja bem, não adianta você baixar a minoridade para cometer crime de 16 anos, você tem que dar estrutura, você tem que dar educação, você tem que dar capacidade, porque é muito fácil chegar e punir, entendeu? É muito fácil você chegar e punir. Mas foi uma escolha. Sim, eu acredito também que foi uma escolha. Eu fiz as minhas escolhas no passado. Sim. Eu venho de uma família simples, eu não venho de família de berço, eu sou o primeiro advogado da minha família. Sim. Eu batalhei pra caramba pra poder chegar, eu fiz as minhas escolhas, todos nós fazemos as nossas escolhas. Mas que nem... Pegando o gancho nisso, querer baixar a menoridade para 16 anos com um sistema prisional, a nossa pena ela teria que ser punitiva e ressocializadora. A nossa pena é apenas punitiva. E não é. E eu vou te falar, no Brasil não existe pena eterna, né? Prisão perpétua, né? Não. Existe. A nossa prisão é perpétua, porque você fica marcado o resto da tua vida. Vai procurar um emprego. Ele cometeu um deslize, ele cometeu um furto. A certidão criminal tá lá. Ele cometeu um furto qualificado. Ok, ele cometeu um furto qualificado. Ele saiu da prisão, que a pena é maior, ele saiu da prisão, passou pelo semiaberto, ele está na rua hoje trabalhando. Por 5 anos, fica na certidão dele. Depois de 5 anos, você pede o silêncio, você consegue apagar as suas certidões.
para efeitos de certidões negativas comum. Se você for fazer concurso, aparece para você. O concurso. Então, o concurso. Então, você acaba carregando uma pena perpétua na tua vida. Verdade. Você tá entendendo? Então, a população precisa entender isso, sabe? O processo criminal, ele é um processo demorado. Então, isso que eu falei para você é só na questão de pedido de liberdade, quando ele é preso. Tá entendendo? Depois dessa fase, e a outra coisa também que a maioria não entende, é que o processo, vamos ficar mais simples para entender, ele divide-se em 3 fases. Inquérito policial, que inicia a investigação, aí sai a prisão ou responde em liberdade, dependendo do crime, não tem nenhum problema. Aí nós temos a fase de instrução processual. Nessa fase de instrução processual é que se vai discutir o mérito do processo. Por isso que muitas vezes a gente ouve as pessoas falando... A condenação assim, dele, se ele vai ser condenado. Condenado ou não. Por isso que muitas vezes eu responder em liberdade. Eu ouço a família falar bem assim, doutor, mas não foi ele é inocente. Eu sei que ele é inocente. Lá na fase da instrução, nós vamos provar a inocência dele. Por enquanto, nós estamos na fase de pedir a liberdade dele. São fases distintas. Sim. Então, eu peço a liberdade no primeiro momento. Okay? Que a pessoa quer. É oferecida a denúncia pelo Ministério Público, o juiz aceita a denúncia, nós começamos a fase de produção de provas, que é onde nós vamos produzir todas as provas que são de interesse da defesa para poder provar a absolvição. Outra coisa também que é muito engraçado, né? A lei ela diz, né? A quem acusa cabe o ônus da prova. Se o advogado não for atrás e não mudar a visão dele, o cliente tem uma chance maior de ser condenado. Sim. Porque hoje o advogado criminalista, ele não é o advogado que nega os fatos. O advogado criminalista atual hoje, ele tem que estar antenado em tudo que está acontecendo. Às vezes você tem um processo que é melhor você pedir um concurso de crimes ali. Você pede, porque está mais comprovado que esse crime foi ele que cometeu, pede a condenação nesse crime e a absolvição nesse. Mas o advogado tem que pedir absolvição sempre. Não tem que pedir absolvição sempre. Você tem que analisar o processo dentro daquilo que convém para o seu cliente. Uma participação de menor potencial, esse crime aqui de fato está provado que foi ele que cometeu. Vou te trazer um exemplo, tribunal do júri. O meu cliente estava dirigindo a moto, porque o amigo dele pediu para ir, ele sempre fala um amigo, né? O amigo dele pediu para levar ele na distribuidora. Sim. Quando ele parou a moto na distribuidora, o amigo dele desceu da garupa, entrou na distribuidora. Nisso, o dono da distribuidora estava saindo, ele saiu atirando contra o dono da distribuidora, passaram para trás do balcão, foram para dentro da casa, ele foi lá e matou. Tudo bem. O dolo, o ânimo de matar era de quem? Era de quem estava na garupa. Sim. Ele levou ele até lá porque foi solicitado. Ele teve uma participação, claro, Sim. ele teve uma participação. Se ele não tivesse levado, hipoteticamente, se ele não tivesse levado, ele não teria ido. Não, ele teria ido de outra forma, mas ele ter levado... Foi. Bom, veja, esse que foi pilotando a moto, ele respondeu por homicídio simples. O que estava na garupa desceu e matou o dono esse outro rapaz, ele respondeu por homicídio qualificado. Veja, homicídio simples começa com 6 anos. O homicídio qualificado já começa em 12 anos. E como que ficou a situação dele? Ele respondeu pelo homicídio simples, 6 anos. Cumpriu pena? Cumpriu pena, ele já tinha cumprido uma parte da pena já durante o processo. Ele cumpriu quanto tempo de pena? Ele cumpriu a parte proporcional ali dos 6 anos. 6 anos. 6 anos, como ele já tinha cumprido durante a instrução processual, outro ponto. Quando você cumpre uma pena durante o processo, se você cumpriu no regime fechado, no regime com tornozeleiro, que seja, esse tempo você desconta da pena final. Então, como ele já ele tinha cumprido, se não me engano, acho que 1 ano e meio já, no regime, ele estava preso, né, na casa de custódia de Piraquara, aí esse 1 ano e meio foi descontado dos 6 anos, ele acabou progredindo para o regime semiaberto e depois pegou um semiaberto harmonizado. O doutor queria pontuar mais sobre as cautelares, né? Então, aí é que vem vamos encerrar essa parte do processo. Certo. Nós temos a parte de instrução processual. Nessa parte de instrução processual, aí eu vou discutir a questão de provas. Se existe materialidade para uma condenação, se não existe,
você tem uma dúvida razoável, o que tem no processo para poder alegar ele para ele. Então nós vamos discutir matéria. Nós vamos discutir o processo de fato, é onde nós teremos a oitiva das testemunhas de acusação, testemunha de defesa, vítima, o réu vai ser ouvido. Encerrou essa parte da instrução, aí nós temos as alegações finais. E aí vai para o Ministério Público vai se manifestar, se ele quer absolvição, o que é a condenação, isso no rito comum, no rito especial, que é a parte ali do homicídio, que a gente conversou agora há pouco, se ele quer a pronúncia ou não, são coisas diferentes. Porque no rito comum, quem dá a sentença é o juiz togado, concursado, Sim. É ele que dá a sentença. No rito especial ali no homicídio, quem decide são os jurados. Entendeu? Então, nós temos essa separação. Terminou com a sentença, seja no rito comum ali, sentença de condenação ou absolvição, nós temos uma segunda fase. O cliente foi absolvido, o Ministério Público não concorda. O Ministério Público recorre para o Tribunal de Justiça para reformar a sentença. Você diz, o juiz pode pensar de uma forma e o promotor de outra. O promotor pede a condenação, o juiz entende que não existe. E tem esse embate, né? Bastante. Tem, é difícil de acontecer, mas acontece, existe, né? Existe. Aí o promotor não se conforma com a sentença de absolvição, ele entra com recurso de apelação para o Tribunal de Justiça. O noticiário noticiou bastante do menino lá, do vereador lá que acabou matando a criança, né? O menino. O Jairinho. E o Ministério Público recorre da sentença. Ali é um caso bem peculiar também, veja, foi dado um perdão para ela num rito do júri. Mas daí diz que eu fui tentar ler alguma coisa para entender, mas diz que como ela já cumpriu uma pena, como o doutor falou ali, ela já tinha cumprido uma pena, o perdão não iria fazer tanta diferença, porque ela já cumpriu pena, ela já ia ficar em liberdade, na verdade. Veja, ia ficar em liberdade... Depende, né? Mas no caso dela ali, ela foi... O Ministério Público recorre da decisão. Recorreu da decisão e vamos aguardar. E esse processo, eu acredito que ele vai ser cassada a decisão do Tribunal do Júri, vai ser submetido a um novo júri. Eu acredito que sim, pelo que eu acompanhei há pouco, porque é difícil a gente falar sem a gente ter acesso à integralidade do processo. A gente sabe aquilo que passa na mídia. Que a gente fica lendo, né? Que a gente fica lendo ali na mídia. Aí encerrou ali com a condenação ou com a absolvição, caso haja recurso, aí sim, aí vai para o Tribunal de Justiça, aí já é a fase de recurso. Lá na fase de recurso eu não vou discutir materialidade do processo, eu não vou discutir novas provas, eu vou trabalhar com aquilo que foi produzido dentro do processo. Por isso que é importante o advogado criminalista experiente, por quê? Porque às vezes você pega um processo que eu já falo para o meu cliente, veja bem, você vai ser condenado em primeira instância. Com tudo isso que nós temos aqui, eu vou ter que produzir... Isso. Ele já tem que se conformar. Que vai ter... Veja bem, eu prefiro perder um cliente do que vender uma ilusão para ele. Sim. E outra dica que eu dou para o advogado, para o criminalista, em específico, é assim, sentou para conversar com o cliente, ele falou para você que tem outro advogado que prometeu que vai resolver, não pegue o caso. Então tudo bem, o advogado prometeu, então tudo bem, vai lá e contrateia. Tem outra frase porque também. Eu estou te falando que nossa probabilidade de dar ruim esse processo aqui é muito grande. E o cliente, eu escutei muitas vezes, eu já escrevi sobre isso, o cliente tem que se comportar com o advogado muitas vezes como médico. Para o médico, você vai para o médico, você não tem que falar a verdade para o médico, você não vai pegar um atestado muitas vezes, está com dor, está com uma doença. O advogado é a mesma coisa. Falar a verdade para o advogado. Porque a gente segue uma linha, uma tese de defesa. Contar uma história para um advogado e contar outra história para tentar convencer o advogado como. Uma vez eu perguntei para o meu professor de faculdade, para o meu professor de Octávio Serra Negra, perguntei para ele, falei, professor, eu não entendo. Por que eles mentem? Eu preciso da verdade para poder direcionar, porque tem uma diferença grande. Em cima daquilo que o cliente conta para nós, o fato que aconteceu, eu tenho uma linha de defesa. Tá? Eu peço uma perícia, eu peço uma AirBs de um celular, ou eu não peço, eu tenho que saber o que eu estou pedindo, e essa minha direção, ela vai com base naquilo que o meu cliente me contou. Sim. Aí chega lá na hora, o cliente, o que ele me falou não bate com o que as testemunhas estão falando, com o que o vídeo está me mostrando, eu segui uma linha errada de defesa. Então, em vez de eu conseguir uma pena menor, ele vai pegar uma pena maior. Sim. Eu tive um fato no começo da minha carreira que foi justamente isso. O rapaz chegou para mim e falou, olha, eu não participei do roubo. Eu ganhei uma carona, eu estava no banco de trás do carro. Falei, tudo bem.
olhei o relatório, depoimento da vítima, não, 2 desceram do carro, levaram meu tênis, levaram minha mochila, falei, ótimo. Um ficou sentado no banco de trás, eu falei, excelente, era o meu cliente que estava sentado no banco de trás. Fiz toda a defesa dele, alegando o quê? Ele ganhou uma carona de um conhecido dele do bairro, ele não tinha intenção de roubar, ele estava sentado no banco. Levei toda a minha tese para negativa nessa linha. No dia da audiência, reconhecimento, a vítima. Esse é o motorista, eu lembro dele, ele ficou no carro sentado. Quando falou que ele ficou no carro sentado, eu falei, peraí, mas ela disse que 2 desceram, ela confirmou bem que o motorista ficou, e ela deu a descrição, eu lembro, porque no dia ele estava assim. E esse daqui? Esse é o que estava no banco da frente. Ele desceu, olhou para mim, me deu um tapa, mandou baixar a cabeça, tirou minha mochila. Chegou a vez do meu cliente. A estratégia da defesa, né? E esse daqui? Esse eu lembro. Esse é o que estava sentado no banco de trás. Eu vi na hora que ele empurrou o banco, desceu, me deu um tapa na cara e falou, perdeu. Aí eu ainda tentei, mas não, reconheço por causa das espinhas. Ele tinha mais espinha na cara na época, ele era com a cara mais cheia de espinha. Eu lembro por causa das espinhas dele. De fato, na foto da prisão dele lá no dia, ele estava com a cara cheia de espinha mesmo. Quer dizer, ele me deu um norte errado e acabou complicando toda a minha tese de defesa. Então, o cliente ele tem que falar a verdade para o advogado. Não vender ilusão. Não vende. E o advogado não pode vender ilusão para o seu cliente. Não pode. Seja correto com o seu cliente. O processo é complicado, Mostre para ele, essa é a melhor hipótese, essa é intermediária e essa é a pior hipótese. Do jeito que nós estamos hoje, começando o seu processo na fase de instrução, na fase de inquérito, que seja ali, tudo indica que você vai ter um problema. Olha, a decisão dos nossos tribunais para esse tipo de crime, ela caminha para uma condenação. Porém, TJ, existe uma pequena divergência, no STJ ela é mais favorável a você. Então nós vamos ter que preparar o teu processo para poder ir para o STJ. Porque também é outra informação que muitos não entendem. Para você ir para o STJ, é difícil você conseguir subir um recurso para lá. Ele não sabe como funciona todo esse trâmite. A admissibilidade para você subir para o STJ é difícil. Ele só vai entender o trâmite do processo. Eu vejo advogados querendo rediscutir matéria em recurso para o STJ. Você não vai rediscutir matéria. Você não vai rediscutir provas. Entendeu? Então, esse que é o problema. O doutor queria comentar o que mais ali sobre as cautelares, não sei se era as prisões. Veja, hoje nós temos as prisões diversas, as medidas cautelares diversas à prisão. Elas vieram com o advento da nova lei, o artigo 319, que é justamente para quê? Para evitar um encarceramento em massa. Então ali nós temos tornozeleira, prisão domiciliar, comparecimento bimestral, não se ausentar da comarca, uma série de fatores ali que podem ser delegacia aplicados. Lotada de preso. A delegacia não fica mais lotada, porque não tem mais, né? Um exemplo, né? Mas vamos dar um exemplo. No máximo ele dorme na delegacia, no outro dia ele já vai para as outras unidades. Mas então, nós temos uma medida, ao 319, que poderia ser aplicado tranquilamente. É um outro ponto que eu discuto muito quando eu vou fazer as minhas sustentações no TJ, né? A questão de pedidos de liberdade é assim: o cliente ele é réu primário, bons antecedentes, tem família, tem emprego, o crime que ele cometeu vai ser condenado fatalmente no regime semiaberto ou no máximo no semiaberto ou no aberto. Aí o juiz, aí os desembargadores, a maioria, eles dizem assim: mas eu não posso analisar o processo dessa forma, porque tem toda uma instrução, porque tem a pena que vai ser valorada. Não tem a pena que vai ser, não tem como fugir. Sim. Entendeu? O crime ali, organização criminosa, por exemplo, a pena é de 3 a 8 anos. Ele não vai ser condenado a mais de 8 anos, não pode. A não ser que exista um concurso de crimes. Sim. Mas se ele estiver respondendo apenas por organização criminosa, a pena dele mínima é 3 anos e a máxima é 8. Por que vai deixar preso um réu primário, com bons antecedentes, emprego registrado na carteira, para lá no final você dar uma pena para ele que fatalmente vai ficar, nesse caso que eu estou te falando, vai ficar em 3 anos regime aberto? Em regime aberto. Aberto. Ou, ainda que por alguma
algum devaneio ali na hora da sentença, ele pegue mais de 4 anos, vai ficar num regime semi-aberto. Para que deixar ele no fechado nesse momento? Para que lotar o nosso sistema carcerário com uma pessoa que é ré primária, bons antecedentes, cometeu um crime? Sim, cometeu um crime. Tudo bem, ela vai pagar por isso. Nós temos o artigo 319, existem outras medidas de assegurar. Aí que vem os devaneios jurídicos. A garantia da ordem pública. Com base em que garantia da ordem pública? Para garantir a persecução penal, que no final ele não vai fugir e a gente vai conseguir que ele pague a pena. Com base em que você está alegando isso? É isso que eu não consigo entender. Para mim, é uma matemática lógica. Se os magistrados começassem a entender o processo de trás para frente, o nosso sistema seria prisional. As nossas cadeias não estariam tão lotadas. Porque, veja bem, você pega um rapaz como esse que eu estou defendendo. 10 anos ele trabalha numa multinacional. Carteira assinada, só nessa 10 anos. Casa, família, tudo. Ele foi envolvido num crime através de um pedido de um colega dele que pediu para ele fazer. Mas se o amigo dele é envolvido com um crime, ele tinha que saber. Você tem certeza que todos os teus amigos não cometem nenhum crime? Sim, no bairro você tem aí vários problemas, né? Quantas vezes você ouve as pessoas falando, nossa, não sabia, ele foi preso, meu Deus do céu, era uma pessoa correta, uma pessoa família, que estava na igreja toda semana. Entendeu? Então você não sabe. Então, veja, ele foi envolvido nesse crime porque o amigo dele pediu para ele fazer um Pix para ele. Excedeu o meu limite de Pix aqui, você consegue fazer para mim o Pix? Ele estava trabalhando no horário que ele fez o Pix. Ele foi lá e fez o Pix. E era um crime que ele estava cometendo. Era um crime que estava sendo cometido, uma organização criminosa grande aí, era uma transação que estava tendo. E o valor que ele fez não é um valor. O processo fala de 6 milhões e 800 mil movimentado. A movimentação dele foi de 12 mil reais. 12 mil reais. Mas foi o suficiente para fazer não dá 1% do processo. Não, sabe? Tá ali no processo. Aí eu chego pro juiz e explico para ele. Falo, olha, eu vou discutir lá na instrução processual, vou discutir a materialidade do crime, a inocência dele. Mas, poxa, ele vai perder o emprego, ele vai ser mandado embora por justa causa. Não acabe de enterrar a vida dele. Não jogue a última pá de cal. Sim. Não, o fato dele trabalhar registrado, dele ter família, dele ter endereço, não é o suficiente para poder colocar em liberdade. Então, o que é suficiente para colocar em liberdade? Rasga a Constituição e vamos trabalhar do jeito que vocês querem agora. Sim. Rasga o direito penal, rasga as garantias, rasga tudo. É aquilo que eu digo, a atuação do advogado, né, doutor? Não é murro em ponta de faca. Eu te falo que para você ser advogado criminalista, no Brasil você tem que ter estômago. Tem que ter estômago. E você tem que gostar muito. Porque quantas vezes eu já pensei, chega, desistir, doutor? Não vou mais advogar, não vai bate um cliente na porta. Aí você recebe uma mensagem que nem eu recebi agora na Páscoa, da mãe de um cliente meu, no dia da Páscoa, uma mensagem, ela escreveu para mim, doutor, há exatamente 1 ano atrás, era Páscoa, você estava sentado aqui, você veio me atender aqui em casa porque eu não tinha condições de sair dentro de casa. Você estava sentado comigo, com a minha família, conversando e me explicando o que ia acontecer com o meu filho, e hoje o meu filho está sentado aqui comigo, comemorando a Páscoa junto com a família. Advogado, né? Aí você, sabe, o Cacai, ele já fala, né, que o Cacai é um dos maiores advogados que nós temos hoje no Brasil. Temos outros também, mas o Cacai é um advogado muito conceituado, e ele fala, né, que o que motiva o criminalista, claro, dinheiro todo mundo gosta, eu fiz faculdade para ganhar dinheiro, se eu quisesse fazer boa ação, eu fazia medicina e ia trabalhar no Greenpeace. Mas entendeu? Tem que ter vocação na área. Tem que ter vocação na área para poder trabalhar. Não é só se formar em direito. E o Cacai, ele fala, o que move o advogado criminalista é a disputa, é a guerra, é você conseguir uma revogação de uma prisão preventiva. Os embates. Sabe, você conseguir uma sentença absolutória, é você conseguir uma sentença que seja justa com o crime que teu cliente cometeu. É isso que move o criminalista. Gosto de receber o Pix na minha conta? Gosto. Mas, quando eu vejo uma decisão, uma sentença absolutória, quando eu vejo, concedo a revogação da prisão, concedo a liberdade do réu, aquilo dali é maravilhoso, é maravilhoso. As pessoas têm que entender que buscar um advogado criminal qualificado, né, doutor? É como buscar um bom médico para tratar uma doença, né? Procure um advogado. O que eu falo para quem está nos ouvindo, para quem está do outro lado, você que está do outro lado, você que precisa de um advogado, independente da área,
não estamos falando somente de advogado criminalista. Procure um advogado que cuide dos seus interesses. Um advogado que advogue para você, que saiba o que ele está fazendo. Que não seja um advogado que queira toda hora estar na mídia, toda hora expondo o seu cliente, que esteja ali trabalhando para se autopromover. Você tem que ter um advogado que trabalhe para você. E um advogado que conheça o que ele está fazendo. Porque senão, além de jogar dinheiro fora com um profissional que não tem conhecimento do que ele está fazendo, você vai estar complicando mais ainda a sua vida dentro de um processo. Seja ele no criminal, seja ele de família, seja ele trabalhista, o que for. Procure um especialista. Não caia na mão de aventureiro. Verdade, doutor. Eu acho que é isso. Uhum. Tem mais uma hoje, pauta mais... a nossa pauta, na realidade, era para ser uma pauta um pouco mais específica, mas a gente acabou batendo papo um pouco de cada coisa. Doutor Alexandre Fagundes, um dos melhores advogados criminalistas hoje no Paraná. Doutor, a sua participação hoje foi muito importante. Eu acredito que as pessoas, na hora de contratar um advogado criminal, que assistiu este vídeo, este corte aqui com o doutor Alexandre Fagundes, vai pensar duas vezes em cometer um ato, um erro humano, mas se cometer, alguém da família, um amigo, procure um advogado de referência. Doutor, foi um prazer conversar com o doutor aqui hoje. Enfim, doutor, qual a sua mensagem, hein? Cristiano, obrigado pela oportunidade. No primeiro dia que nós conversamos ali a respeito desse podcast de hoje, você falou que a intenção era trazer aqui uma linguagem mais acessível àqueles que não entendem, para que conseguissem ter um pouco de conhecimento como que funciona um processo. A nossa pauta até era uma pauta diferente, mas no bate-papo a gente foi conversando sobre vários assuntos. Eu espero que de fato eu tenha conseguido trazer um pouco de luz para aqueles que estão nos assistindo, para que eles consigam entender um pouco como funciona um processo, que assim, quando eles forem falar com um advogado que não tem um conhecimento tão técnico, ou que não está conduzindo para a linha correta, como deve de ser, perante o nosso código de ética, eles já têm um pouco de conhecimento para saber, opa, peraí, não é bem assim, eu ouvi aquela vez que não funciona desse jeito o processo, não, a liberdade não é assim que se consegue tão fácil. Então a gente tenta trazer numa linguagem mais simples, para aqueles que não têm um conhecimento técnico da área, para que eles consigam entender como que funciona, né, um processo criminal, pelo menos uma pequena parcelinha ali, para não ter nenhuma surpresa. Estamos finalizando hoje o podcast Direito em Pauta. O nosso convidado hoje foi o Dr. Alexandre Fagundes, um dos melhores criminalistas hoje do Paraná, e nos acompanha aí nas redes sociais, nas plataformas digitais, e na próxima semana aí, com certeza, estarei com mais um advogado ou uma advogada falando com conhecimento de causa na área de direito. Aquele abraço, forte abraço.